Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho, e nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Bom, meus amigos, primeiro de tudo é a questão da Copa, né? Os ensinamentos da Copa. Nós temos visto aí os jogos. Ontem nós ficamos conhecendo o nosso adversário, né? O adversário do Brasil na próxima fase, que é a 16avos de final. Inventaram um negócio desse, mas já é a fase mata-mata, é a 16avos de final. Então o Brasil, quando falo Botafogo, já é um costume, né? Sabendo que o Botafogo é um protagonista na questão de títulos de seleção brasileira, né? Nós tivemos protagonismo em 58, tivemos protagonismo em 62, tivemos protagonismo em 1970, de modo que o Botafogo é conhecido como o time que transformou o Brasil no país do futebol. Bom, então, e aí se torna normal essa confusão que se faz entre Botafogo e seleção brasileira. E aí eu quero que você entenda isso, né, torcedor botafoguense? Você sabe muito bem, quem não aceita muito bem são os nossos adversários. Mas o Botafogo vai enfrentar o Japão já na segunda-feira. E aí começa aquela fase do seguinte, cara, qualquer erro pode ser crucial, né? Qualquer erro pode ser fatal para suas pretensões na continuidade aí da competição. Ou você permanece ou você volta para casa. Bom, mas passando aí, vimos vários jogos. Ontem eu vi vários jogos e outros eu também não vi, já não estou mais tão empenhado assim em assistir os jogos, mas eu vi alguns. Vi Suécia e Colômbia, eu acho que foi Suécia e Japão, vi Colômbia e Alemanha. A Alemanha, cara, perdeu para o Equador, aliás. Perdeu para o Equador, o gol ali do Gonzalo Plata, né? Fez o gol da vitória. O Equador acaba passando em segundo. A Suécia provavelmente não vai perder essa possibilidade de se classificar como um dos melhores terceiros colocados. Então eu acredito que a Suécia, aliás, que a Suécia vá passar ali também para 16avos de finais. É uma complicação danada. Bom, com relação ao Botafogo, nós já sabemos também, e aí vem o tema principal do nosso vídeo, que é falar do Botafogo. Então já sabemos que existe esse problema aí com John Textor, mas esse problema não é tão grave quanto se imaginou no primeiro momento da notícia, né? O primeiro momento da notícia, quando você não tem ali ainda as informações, que são as informações de base, né? Aquelas informações concretas, aquelas informações precisas do que se tratava ali, aquela decisão. E aí todo mundo ficou ali em alvoroço, até que depois já viemos ali trabalhando no sentido de entender que a decisão do juiz não era tão prejudicial ao Botafogo. Pelo contrário, o juiz mesmo fez questão de esclarecer tudo o que estava sendo dito ali na sua própria decisão. Uma outra coisa também interessante que apareceu ontem foi a questão informação que eu vi pelo canal do Manel. Mais uma vez eu quero falar o seguinte, cara, muitas vezes você fala assim, o canal do Anderson Mota, mas não foi o Anderson Mota o que deu aquela informação principal, né? Não foi aquela notícia exclusiva.
Não me importa, cara. Eu vi pelo canal do Anderson Mota. Ah, se a informação foi do Manel, se a informação foi do Gigante Glorioso, não. Eu tô falando, eu vi pelo canal do Manel. Nesse caso aqui, não foi no canal do Anderson Mota, não foi no Gigante Glorioso, não, no canal do Manel. Que o John Textor, aí vem a informação que o John Textor, cara, ele, e isso é um fato, é uma medida legal, tá? É uma medida legal. Mas qual é essa medida? É que o John Textor, cara, colocou ali a Eagle num sistema de dívidas, numa bolsa, tipo assim, uma bolsa de valores de dívida, cara, que existe lá na Europa, no Reino Unido, na Inglaterra, nas ilhas, ele até falou o nome das ilhas lá, numa ilha lá, que tem um nome, sei lá, é uma ilha lá na Inglaterra, que é tipo um paraíso fiscal dentro do Canal da Mancha lá, não me interessa o nome não. Mas o Botafogo, o John Textor tá com o nome lá, cara. Tá com a empresa lá, ele colocou lá. Pra quê? Pra não pagar imposto. Segundo eu entendi. Pode ser que o Manel, numa explicação melhor, para quem entende do assunto, tenha entendido de outra forma. Eu não. De forma simples, eu entendi que o John Textor tomou essa medida para se ver livre de alguns impostos, ou de todos os impostos. Mas essa aí é uma notícia. A outra notícia, que aí não é notícia, já é um desenvolvimento do que está acontecendo, é ainda a indefinição na questão da GDA assumir de fato o Botafogo, trazendo os aportes, trazendo a nova filosofia. Você sabe, o John Textor tinha uma filosofia muito agressiva e muito descontrolada. Ele era um cara muito destemperado, né? É um cara muito destemperado, entrava em brigas desnecessárias, né? Fez briga com Leila, fez briga com o Landim, fez briga com o presidente de São Paulo, praticamente todos os times ali de ponta, o John Textor fez confusão, criou confusão, ou entrou na confusão. Então, ainda não há essa certeza ou essa ação dentro do Botafogo. Ainda continua tudo muito ainda nebuloso no que diz respeito ao quê? Ao transfer ban, a possibilidade de contratação, qual seria ali o investimento. Cara, eu te falo com toda sinceridade, até ontem no canal do Anderson Mota, eu vi a live, porque sempre na hora que eu vou tomar banho, é a hora que tá ali a live do Anderson Mota, eu deixo lá e vou ouvindo. Então eu tava falando, cara, nós não temos ainda valores. Nós não sabemos quanto vamos investir no futebol, quanto a GDA vai investir. Cara, eu garanto a você o seguinte, cara, eu acho que não precisa de muitos valores. Não é muito valor que você... Primeiro porque você vai vender alguns jogadores, né? Ou não vender alguns jogadores, porque já saiu até a possibilidade do Botafogo não vender o Danilo, se não surgir aquela proposta que o Botafogo espera, né? Vamos ver. Como agora vem a fase do mata-mata, e em virtude do Ancelotti não ter usado alguns jogadores no último jogo, que foi contra aí o nosso adversário foi primeiro o Marrocos, depois Haiti, e o último agora, esqueci até os nossos adversários da Copa. Como ele não usou Luiz Henrique, não usou Danilo, não usou vários jogadores aí que ele poderia, deu prioridade ao Neymar, deu prioridade ao Endrick. Então, cara, é possível que contra o Japão também não tenhamos essa oportunidade de ver os nossos jogadores valorizar, né? Que é isso que nós esperamos. Então, já mediante a isso, o Botafogo pode não vender também o Danilo. Parece que surgiu também ali um possível interesse de alguns clubes no Montoro. Então pode ser que o Montoro também não seja vendido.
E no Botafogo tem que vender, cara, pelo valor, pelo maior valor possível. Pelo maior valor possível. Então, ainda não temos essa posição da GDA na questão de investimentos dentro do Botafogo. Mas o que eu falei, cara, se você pegar ali 20, 30 milhões de euros, já dá para você contratar 3, 4 jogadores, cara. Não são todos os jogadores que custam 10 milhões de euros, 20 milhões de euros, 25 milhões de euros. E a pergunta, para que contratar jogadores de 25 milhões de euros se o seu time, naturalmente, é um time mediano? O Botafogo não tem um time espetacular como era o time de 2024. Não tem. Né? Então você, por exemplo, 2024, vamos supor que você contratasse o Nino para fazer zaga com o Alexander Barbosa. Aí você está colocando o Nino num time que tem Luiz Henrique numa ponta, que tem Almada na outra ponta, tem Gregory, Marlon Freitas, cara, aí você está, né, fortalecendo o seu time num todo. Agora você pegar um cara que vai jogar com Ferrarese, não que o Ferrarese é até um muito bom, mas você já não tem mais o Alexander Barbosa, vai jogar com quem, cara? Deu pra tu entender? O teu meio campo hoje é o Guinho, é Montoro, jogadores fracos. Aí você vai contratar lá um jogador de 25 milhões de euros que vai ficar ali boiando no teu elenco. Então você tem que contratar jogadores que estejam ali na base de 8, 9, 10 milhões de euros. Então você pode contratar ali 3 jogadores. Por exemplo, você vai pagar 10 milhões de euros num goleiro qualquer? Não, cara. Os maiores goleiros que estão disponíveis hoje, que você pode contratar, são goleiros que vão custar ali 3 milhões, 5 milhões de euros. E você precisa fazer esse investimento. E você pode fazer esse investimento. Se você tiver ali um orçamento de 20, 30 milhões de euros, já é suficiente para você. Então o Botafogo pode fazer isso. Então, esse é o detalhe, minha opinião, ok? Com 20 milhões de euros, você consegue fazer boas contratações e você consegue fazer o seu time ficar preciso, ficar consistente. Você não precisa ter um time a 100 e um elenco a 30, correto? Ou seja, seu time é muito bom, mas o seu elenco é muito fraco. Então você só tem 11 jogadores e não tem o restante para dar sustentabilidade. Então é melhor ter todo mundo um elenco a 70 e um time a 70 e um elenco a 50 ou a 60%. Aí você tem um time mais equilibrado. Eu acho que deve ser feito assim. No ajuste do nosso time. Então eu acredito que deva ser feito assim. Bom, outra notícia, cara, agora que eu vi também, ontem eu já tinha visto alguma coisa, o Anderson Mota comentou, mas hoje eu vi agora no canal do TF, vi no Fabiano Bandeira, vi no Iverson Santos, cara, o Vasco está abrindo conversas com o Franklin Carvalho. E aí todo mundo já, unanimidade ali, não vi ninguém falar diferente. O seguinte, cara, se existe a verdade, se é verdade que abriu conversa, meu irmão, já não pode mais ficar no Botafogo. Não é possível isso que um treinador chegue e fique fazendo da nossa casa, né, o seu balcão de negócios. Então não é assim que funciona. Assim também não e eu defendo isso, cara, não é chegar a contratar um técnico para demitir daqui a 2 semanas. Você precisa de um técnico que venha para o Botafogo para ficar no Botafogo. E dentro desses técnicos, eu vou citar alguns nomes, mas antes de citar alguns nomes, eu quero lembrar você do vídeo de ontem. O vídeo de ontem eu falei exatamente sobre as escolas de futebol atuais, né? Aqueles treinadores e cuja o entendimento, a visão de futebol, de gestão de futebol, de trabalho,
é oriundo de algumas escolas. Nós vimos a escola do Pepe Guardiola, nós vimos a escola do Carlo Ancelotti, e esses treinadores têm os seus discípulos, os seus seguidores. Nós vimos a escola do José Mourinho, nós vimos a escola do técnico da Áustria, é um alemão, né, que modernizou a escola alemã, é um cara que trouxe ali o tal do Botafogo. Você lembra do Botafogo Way? Ele veio através desse trabalho, essa ideia. O John Textor citou isso, né? Eu gostaria do Botafogo jogando como o Bayern de Munique, não só jogando, mas também trabalhando as suas divisões para poder abastecer a equipe principal com jogadores com essa mesma mentalidade. Eu não sei se vocês lembram disso. Bom, então com relação a essas escolas de futebol, e eu falava, cara, não tem treinadores brasileiros que se encaixem dentro desse perfil. No Brasil, cara, todo mundo é treinador. É lógico que o treinador, o profissional, ele tem o quê? Ele tem um conhecimento, assim como eu falei, cara, no Brasil tem 200 milhões de treinadores de futebol, todo mundo conhece alguma coisa, mas ele tem uma metodologia de trabalho, né? Ele tem uma metodologia de treinamento, ele tem algum estudo para isso. Hoje em dia eu tenho muitos amigos que têm formação como treinador de futebol, tenho muitos amigos que têm um curso da CBF. Você chega lá, você se inscreve, de preferência você precisa ter ali o conhecimento de educação física, alguma coisa, você se inscreve e vai fazer um curso. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm um curso de agente de jogadores. Eles são agentes de jogadores? Não, mas eles têm um curso. Eles têm um curso. Muitos amigos eu tenho que tem esse curso. Correto? Então, inclusive agente FIFA. Agente FIFA. O cara faz o curso na CBF, depois vai lá para a Europa, tenta lá que é diferente do curso de treinador, né? O agente é outra coisa. O agente FIFA, a própria CBF, concede a você o diplominha, né? A carteira. Para você faz o curso, passou, vai ser agente FIFA. Correto? Então, é dentro disso aí. Então, eu fiquei perguntando ontem, cara, qual a escola de futebol que nós temos? Qual a escola, cara? Não tem. Não tem. Eu falava que o John Textor, na época do John Textor, você vai ver lá, muitos vídeos, cara. Tem muitos vídeos. Tem 863 vídeos, vai ser os vídeos de hoje. Eu acho que vai ser o 863 ou 862. E isso porque eu muitas vezes não gravo, né? Muitas vezes eu não gravo, eu pulo, tenho algum problema, não posso gravar e deixo de gravar. Não é um vídeo diário, não posso dizer que é vídeo diário. É vídeo diário quando eu gravo, quando eu não gravo não é mais vídeo diário. Então, como faltam muitas vezes, também poderia estar, eu já tenho ali vídeos de 2 anos atrás, de 3 anos, correto? Então, acaba não sendo um vídeo diário. Mas então, nesses vídeos, cara, eu falava há muito tempo, cara, se eu fosse o John Textor, ainda na época do Lúcio Flávio, eu falava, cara, se eu fosse o Lúcio Flávio, eu procurava o John Textor, pedia para ele abrir uma porta para que ele pudesse fazer um curso na Europa através do Crystal Palace, através do Lyon. Falava isso do Matias, né, do Fábio Matias, que, cara, por que você não permanece no Botafogo e não utiliza o Botafogo para abrir portas para você ter aquelas licenças internacionais? Pô, cara, e daí a minha admiração pelo sistema multiclubes, porque não caixa único. Caixa único é uma coisa, sistema multiclubes é outra, totalmente diferente. Tá? Eu tô falando do sistema multiclubes. Porque você ia lá, por exemplo, o Rogério Ceni, de vez em quando ele ia no Manchester City para ver ali o trabalho. Ele já foi várias vezes, correto? Então, os treinadores do Red Bull Bragantino, eles viajam. Inclusive, esse técnico austríaco é o técnico que implementou essa
essa filosofia do futebol alemão através do quê? Do RB Leipzig, da Alemanha, do RB Salzburgo, que é o time da Áustria, o Red Bull da Áustria, né, que é o original. Depois vem o Red Bull alemão, tem o Red Bull Bragantino aqui. Eu não sei se você se lembra, há poucos dias, num jogo do Bragantino, não sei se foi contra o Botafogo, o Jürgen Klopp, que é hoje o manager o diretor técnico de toda a empresa Red Bull, de todos os times da Red Bull, é o Jürgen Klopp, aquele que foi campeão da Champions League com o Liverpool, foi 2 ou 3 vezes campeão da Premier League com o Liverpool, foi técnico do Borussia Dortmund. Então o Jürgen Klopp estava no jogo do Bragantino. Então é por aí que eu vejo. Bom, mas aí agora vamos ver dentro do Brasil quem seria um treinador habilitado para, ou não dentro do Brasil, quem vocês gostariam que fosse o treinador do Botafogo? Eu rapidamente procurei aqui no Transfer Market. No Transfer Market, eu procurei treinadores que estariam ali disponíveis, né? Os treinadores disponíveis. E eu vi um nome da escola alemã, inclusive eu falei dele ontem, né? É o Marco Rose. O Marco Rose é um treinador alemão, ele tem muitos títulos e ele está disponível, ele está livre no mercado. Mas isso também depende ali da conversa que você tem com o staff, né, da GDA. Outro treinador que também está livre é o... Deixa eu ver aqui, porque eu passei. Eu vou te dizer aqui o treinador que está livre no mercado, tá? Um treinador interessante. É o... que foi até tentado no Botafogo. Tem aqui o Klinsmann. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui no início. O Vitor Bruno está sem contrato. O Bruno Lage também. O Bruno Lage também. Mas o Vitor Bruno, se você for buscar essa escola portuguesa, se você for buscar a escola alemã, você tem ali o Marco Rose, está sem contrato. E aqui no Brasil, quem você gostaria? Cara, se fosse no Brasil, eu iria atrás do... Infelizmente, né? Não é infelizmente, é um técnico que eu gosto. Eu iria atrás do Jair Ventura. Eu estou falando aqui agora, cara, vai nos comentários e me xinga, me chama de burro, não tem problema, mas eu tô dando a minha opinião. Jair Ventura, meu irmão. Jair Ventura é um cara que sabe armar muito bem um sistema defensivo e se você colocar ele com um time um pouco mais qualificado, ele vai tirar resultado do trabalho dele, cara. Agora, não pode chegar aqui como eu falei, cara. Poucos treinadores têm seu trabalho reconhecido, né, como um trabalho consistente. O Jair Ventura é reconhecido por ter um trabalho consistente. Em vários clubes, em vários times que ele passou, ele evitou que o seu time fosse rebaixado. Lógico que ele teve alguns rebaixamentos, mas é como eu falei, cara, você entrega, não adianta também você chegar faltando 3 jogos e vai lá, Jair Ventura, salva meu time. Não é assim que funciona, correto? Mas Jair Ventura, tem um trabalho reconhecido em vários times. O último agora é no Vitória, né? O Vitória da Bahia. Jair Ventura tem um excelente trabalho no Vitória da Bahia. Você vai lá, cara, e vai tentar. Outros treinadores. Cara, outros treinadores são difíceis de você entender, você buscar. Um que inclusive está também no vídeo de ontem, falando sobre a escola brasileira, é o Thiago Carpini. Eu não sei qual é o time que hoje está o Thiago Carpini. Posso consultar aqui rapidamente. Aqui, Carpini. Vamos botar aqui.
Thiago Carpini. Ele tá no Fortaleza. Tá no Fortaleza, Série B, Thiago Carpini. Tá ali no Fortaleza. Tem um aqui que eu gostava muito dele. Ele fez um trabalho muito bom. Eu não sei onde que ele tá. Se não me engano, tá até no México. Antônio Oliveira. É um que ele foi do Cuiabá. Depois foi pro Corinthians. Eu gosto desse treinador. Aquele aqui, ó. Tá sem clube. Antônio Oliveira, um português, tá sem clube. Cara, você tem que chegar em alguém. Antônio Oliveira é um treinador novo, é um treinador que tem licença internacional, é um treinador que teve um trabalho razoável no Cuiabá e é melhor do que muitos treinadores brasileiros. Agora, meu preferido é o Jair Ventura. É o Jair Ventura. É o Pedro Caixinha, não sei onde está o Pedro Caixinha. Ah, o Pedro Caixinha é meu amigo. Você tem que buscar alguém. E você tem que buscar alguém, essa é a minha opinião. Caixinha. Vamos lá. Vamos ver onde é que está o Caixinha. Tá no Futebol Clube Juárez. Deve ser no México. Deve ser no México. Eu acho que o Caixinha gostaria muito de treinar um time no Brasil. Você vai lá e vai tentar. Mas eu tô falando isso, cara, porque nós vamos chegar num momento que vamos esbarrar nessas dificuldades. E aí, mais uma vez eu falo, cara, a falta de certeza dos investimentos da GDA, cara, nos leva a muitas dificuldades, ok? E aí eu gostaria que você aqui, contasse para mim jogadores que você gostaria de ver no Botafogo, goleiros que é principal. Já de antemão eu digo, cara, e uma coisa que eu vi que muita gente não atentou para isso. Ah, o Botafogo vai viajar e não vai levar ninguém, não vai levar nenhuma contratação nova. Cara, não pode levar porque não tem a janela aberta. A janela não está aberta de transferência. Os times estão fazendo ali uma carteira, vamos colocar assim, uma carteira de possíveis contratações, mas não tem ninguém contratado. Não tem janela, cara. Como é que você vai levar um jogador para jogar se ele não tem contrato? Se a janela não está aberta para você registrar o jogador? Não existe isso, cara. Desculpa, mas você que está imaginando, veja só, vou até pesquisar daqui a pouco. Você que está imaginando que o Botafogo possa viajar na próxima semana para a Rússia para fazer os amistosos com uma nova contratação, cara, você está por fora de tudo que está acontecendo no futebol. Como um jogador vai viajar se ele ainda não é um jogador inscrito pelo Botafogo? Quebra uma perna. Como é que vai ser isso? Entendeu? Como é que você imagina que isso vai acontecer? Então você me desculpa, mas dessa forma, cara, eu vi muitos falando e reclamando disso. O Botafogo não vai levar ninguém, não tem nenhuma contratação. Nem pode ter, cara. Só pode ter contratação depois que a janela de transferência abrir. E eu vou confirmar aqui qual o dia que abre a janela de transferência. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Nosso vídeo sempre muito grande, mas o que eu falo é um conteúdo por dia. Eu peço você essa paciência. Tamo junto, um grande abraço, saudações alvinegras.